povo amado de Deus. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia para você que está aqui conosco através da nossa página Bira Motiva Mais no Facebook. Bom dia para você que nos acompanha através do YouTube. Nós vamos iniciando mais um dia com a graça de Deus e com o nosso coração agradecido. Nós vamos bendizendo o nome do Senhor desde o nascer ao pôr do sol. Nós somos convidados a cada comportamento, a cada atitude, a cada ação, a cada reação, a cada pensamento, glorificar o nome do Senhor. O Senhor nos desperta para mais um dia. Essa palavra despertar é algo muito forte. Essa palavra acordar é algo muito forte. Que Deus possa despertar em nós a verdadeira luz, a força divina que existe em cada um de nós. Que Deus possa despertar a bondade que existe no nosso coração. Que Deus possa despertar a fé que existe em nós. Essa fé que não é alcançada por mérito humano, mas é uma virtude teologal. É Deus quem nos concede essa fé. Então que Deus no dia de hoje, pela força da Santíssima Trindade, que o Senhor venha despertar em nós essa fé, essa fortaleza, essa disposição para as boas obras. Que Deus venha despertar em nós essa maturidade. Esse é o tema desse dia. Maturidade. Maturidade física, maturidade intelectual, maturidade espiritual, maturidade profissional, maturidade humana. Que Deus, pelo poder da Santíssima Trindade, venha despertar em nós e nos despertar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós nos unimos em mais um dia de oração, em mais um dia de partilha da palavra, em mais um dia de reflexão da palavra de Deus. É o 11º dia da nossa campanha de oração e jejum de Daniel. E que bom é ter você perseverando nessa campanha. Que bom é ter você buscando cada vez mais essa água viva na fonte, que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus guie os nossos passos nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus nos inspire nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite nesse dia que está começando, para que nós tenhamos assim um santo e abençoado dia. Quando nós vivemos em obediência a Deus, nós não precisamos correr atrás da bênção de Deus. É a bênção de Deus que vem sobre a nossa vida automaticamente. Agora, quando nós nos desviamos dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, quando nós vivemos segundo a nossa própria vontade, nosso próprio capricho, nosso próprio desejo, e aí sim se faz necessário ficar correndo atrás da bênção de Deus, né? Coisas boas atraem coisas boas, coisas ruins atraem coisas ruins. Perceba ao longo da sua vida, da sua história, se não é bem assim que as coisas acontecem. Parece que quando acontece algo ruim na tua vida, que você cai no pecado, que você recai, que você vai lá na transgressão do seu pecado, parece que é um imã. Todas as coisas, né, começam a atrair coisas ruins. Agora, quando você está caminhando, levando no seu coração o amor de Deus, quando você caminha amando a Deus, vive amando a Deus, obedecendo a Deus, tudo verdadeiramente concorre para o nosso bem. Já vivemos essa experiência, por isso nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é mal e devemos então, né, nos aproximar daquilo que verdadeiramente é bom. E Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E como é bom poder começar o nosso dia na presença de Deus, de coração aberto para sermos instruídos por Deus. O tema desse dia é maturidade. Maturidade. Muitas vezes nós nos confundimos, né? Muitas vezes nós não entendemos na plenitude o significado das coisas. Muitas vezes nós achamos que se mede a maturidade pela idade. E quantos adultos você conhece que têm comportamentos de criança?
Quantos adultos você conhece que tem pensamentos de criança? Quantos adultos você conhece que não evoluíram? Se você pudesse medir o seu grau de maturidade, dando uma autoavaliação para si mesmo, de 0 a 10, qual seria a nota que você se daria nesse nível de maturidade que você se encontra hoje? Vai lá, faz uma autoavaliação. De 0 a 10, qual a nota você dá para o nível de maturidade que você se encontra hoje? Aí você vai respondendo aí, de 0 a 10. E aí então, diante da sua resposta, caso a sua resposta tenha sido 10, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque a tua idade, a tua experiência, ela não determina o teu grau de maturidade. Caso a sua resposta tenha sido nota 10, nota máxima, é pouco provável que você seja tão maduro assim. Mas como assim, Bira? Já sou mãe, já sou pai, né? Sou uma pessoa bem realizada profissionalmente, eu sou uma pessoa financeiramente estabilizada, segura, eu sou uma pessoa bem sucedida naquilo que eu faço. Entenda, não que eu esteja duvidando da sua autoavaliação, não é isso. Mas as pessoas maduras de verdade, presta atenção neste ensinamento. As pessoas maduras de verdade, ela não se considera 100% pronta, ela nunca vai se considerar 100% experiente, ela nunca vai se considerar 100% desenvolvida. Até porque nenhum de nós está totalmente pronto. Sempre vão existir alguns pontos passíveis de melhora, de aperfeiçoamento que se faça necessário em nossa vida. Existem ainda, como eu dizia, aquelas pessoas que associam a maturidade à idade, ou ao gênero, ou à formação, né? As pessoas às vezes se formam numa universidade, adquirem lá um diploma de psicologia, disso, daquilo, e por isso se sentem mais maduras do que as outras. Talvez você sim seja mais desenvolvido em alguma área, em algum aspecto da sua vida mais do que eu. E mesmo eu talvez sendo bem mais novo do que você, talvez em alguma área da minha vida eu seja mais desenvolvido e avançado do que você. E isso não significa que eu estou 100% maduro, porque nós não estamos. Nós estamos justamente neste mundo para crescermos, para amadurecermos, para aprendermos. Nós estamos aqui neste mundo verdadeiramente para passarmos pelas provações, para que possamos ser aprovados um dia para adentrar ao céu. Olha que lindo isso. Jesus disse, né? Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, eis que eu estarei convosco até o fim do mundo, até os últimos dias, né? E o Senhor disse, né? Aquele que deixar tudo e me seguir, receberá 100 vezes mais, porém com perseguição, com provações, ou seja, nós somos provados constantemente. E maturidade é o que é a maturidade segundo a psicologia. Maturidade é a capacidade de você reagir, é a capacidade de você responder, é a capacidade de reação e de comportamento, de autodomínio de si, de saber o momento oportuno para se comportar de maneira correta. Isso é maturidade, é a capacidade, é a inteligência para agir de acordo com o ambiente, de acordo com a situação, de acordo com as circunstâncias, de maneira certa. Se você buscar no dicionário a palavra maturidade, ela nos descreve assim, ó, é um estado, é uma condição, né, num estágio adulto, uma condição de plenitude, de saber ou a habilidade adquirida, né, de desenvolvimento. Então, nós precisamos todos os dias
todos os dias aprimorar a nossa habilidade de amar. Quais são as principais habilidades que eu tenho aprimorado? Tem gente que está especialista em reclamar. Tem gente que é especialista em cuidar da vida alheia. Tem gente que é especialista em criticar. Uma pessoa dessa, por exemplo, ela se autodenomina: eu sou uma pessoa crítica, né? Eu sou uma pessoa sistemática, não é? Então as pessoas se treinam, as pessoas se desenvolvem para tantas e tantas personalidades e características, mas aquilo que é fundamental muitas vezes nós não exercitamos. Por isso nós não alcançamos a maturidade. Por isso está assim, de adultos por aí que são inconsequentes tanto quanto uma criança. Adultos que não conseguem assumir as suas responsabilidades. Adultos que não conseguem agir com prudência, com coerência, com responsabilidade, com maturidade. Adultos que não têm visão, não tem visão, a sua visão está limitada ao seu querer e às suas vontades. Uma pessoa dessa é uma pessoa escrava, é uma pessoa dominada, muitas vezes por si mesmo, muitas vezes pelo egoísmo, ou muitas vezes pelos instintos da carne. E é sobre essa liberdade que a palavra de Deus nessa manhã vem falar conosco. Eu convido você então para abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo de 1 em diante. Nós vamos meditar essa palavra nessa manhã. E enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos assim então consagrando esse nosso dia, consagrando as nossas vontades, os desejos mais íntimos do nosso coração, consagrando os nossos pensamentos à Virgem Maria, consagrando os nossos tesouros, a nossa família. Nós vamos consagrando assim tudo que temos e somos a Deus pelas mãos puras de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelo sinal da Santa Cruz, Deus possa nos livrar, nos libertar de todos os nossos inimigos emocionais, intelectuais, de todos os nossos inimigos emocionais e espirituais, de todos os nossos inimigos físicos, movidos pelas forças malignas para nos atacar. Quando nós fazemos o sinal da cruz sobre a nossa fronte, nós estamos consagrando os nossos pensamentos, nós estamos consagrando as nossas lembranças, todo o nosso registro automático de memória. Nós estamos consagrando o nosso consciente, o nosso inconsciente a Jesus Cristo através da cruz. E quando nós pedimos, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, porque tem pensamentos que nos escravizam, então tem sentimentos que nos contaminam, tem ressentimentos que nos escravizam. Quantas pessoas vivem presas ao passado, a lembranças, vivem presas a imagens, a sentimentos, a pensamentos que foram vividos lá atrás. E aí nós não conseguimos nos libertar com a nossa própria força. Por isso, nós precisamos buscar a Deus. Por isso nós precisamos buscar a liberdade que Deus vem nos conceder. Quantas vezes a pessoa diz: mas eu não sou escrava de nada, eu não estou preso, eu não estou numa cadeia, nunca fui preso, eu faço aquilo que quero, eu vou onde quero, eu vivo da maneira que eu quero, eu só falo com quem eu quero, só faço o que eu quero. E você talvez não perceba o quão preso, escravo você é. Primeiro eu te digo assim: Deus não erra. Nós erramos, Deus não erra. Depois eu te digo assim: nós falhamos, mas Deus não falha. Nós nos enganamos, mas Deus não se engana. Nós
mentimos, mas Deus não mente. Deus não mente. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é cortante como uma espada de 2 gumes. Ou seja, ela tem poder para cortar, destruir, arrancar tudo aquilo que não nos faz bem. Sabe aquela tiririca? A tiririca, eu posso comparar a tiririca hoje a esses pensamentos, a essas lembranças, a essas fantasias que te escravizam, a uma personalidade desvirtuada, a um sentimento ruim. Quantas pessoas, fazem tratamento de depressão, por um tempo melhora, daqui a pouco essa depressão volta. Quantas pessoas têm bipolaridade? As pessoas, melhoram diante de determinadas situações, mas ao passar do tempo, 1 semana, 2 semanas, a pessoa volta a ser novamente agressiva, volta a ser novamente intolerante. É como uma tiririca. Você vai lá e arranca, mas ela volta com o tempo, e ela volta com toda a força. Ela volta, e se você já carpiu um quintal de tiririca, você sabe como é. Ela volta e cada vez a raiz dela vai ficando maior. Chega a ponto de, quando você vai tirar uma tiririca, as bolas de raiz estar desse tamanho, ou seja, ela está tão enraizada que já não basta mais você tirar ela por cima, já não basta mais você roçar ela por cima, você precisa ir lá, na raiz dela e tirar. Você precisa tirar, em alguns casos, quando é muito, precisa se tirar um tanto assim, daquela terra, ou seja, aplainar novamente aquele terreno. E aí é preciso colocar uma lona de proteção, porque só o veneno, só o inseticida para matar, só o combatente já não é suficiente para matar aquilo. Assim são pensamentos, assim são crenças limitantes dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela nos liberta verdadeiramente, e que essa palavra possa cortar da sua vida tudo aquilo que não é bom, possa instruir você para lutar por aquilo que é bom, para buscar, para almejar, para desejar, para querer, e totalmente, simplesmente e verdadeiramente evitar aquilo que é mal. Então abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo de 1 em diante. A liberdade cristã. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, declaro: se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês. E a todo homem que se faz circuncidar, eu declaro: agora está obrigado a observar toda a lei. Vocês que buscam a justiça na lei se desligaram de Cristo e se apegaram e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé. Porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou obstáculos para que vocês não obedeçam mais à verdade? Perguntou Paulo. Tal influência não vem daquele que chama vocês. Um pouco de fermento basta para levar toda a massa. Confio no Senhor, que vocês estão de acordo com isso. Aquele, porém, que os perturba, sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, só é verdade que ainda prego a circuncisão, porque eu sou perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Tomara que aqueles que estão perturbando vocês se mutilem de uma vez por todas. Irmãos, vocês foram chamados
para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros através do amor, pois toda a lei encontra sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado, vocês vão acabar destruindo-se mutuamente. Por isso é que lhes digo: vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflitos, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benevolência, a fé, a mansidão e o domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sob o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja uns dos outros. É a palavra do Senhor, que nós damos graças a Deus. É a palavra do Senhor que vem nessa manhã nos orientar a maneira a qual nós devemos viver. Quem vive segundo as obras do instinto não herdarão o reino de Deus. E literalmente, quem vive sobre as obras do instinto já está vivendo um inferno aqui na terra. Se a sua vida está um inferno, identifique as obras do instinto da carne que estão escravizando você ao inferno. Um dependente químico, quando ele sente abstinência e vontade de usar a droga, ele é possuído pelo demônio, a ponto de que não importa a quem ele vai ferir ou machucar para conseguir aquilo que ele quer. Ele bate na mãe, ele bate no pai, ele rouba a sua própria casa, ele vende os alimentos de dentro de casa para alimentar esse instinto egoísta. Esse instinto egoísta de um organismo dependente. Assim, nós vamos então nos afastando, vivendo pelos instintos da carne, nos afastando cada vez mais da luz, e nós vamos adentrando cada vez mais as trevas. E o porquê que uma pessoa que vive no pecado, vive nas trevas, ela não consegue encontrar o caminho de sair dessa situação sozinha? Porque a escuridão toma conta da mente, toma conta do coração. A escuridão do pecado, ela cega a nossa visão. Ela nos deixa impotente. Ela nos faz andar em círculos. Ela nos leva à perdição. E o que é uma pessoa perdida? É uma pessoa que não sabe onde está. É uma pessoa que não sabe qual é a direção certa para voltar. É uma pessoa que não sabe mais para onde ir. Não sabe mais para onde ir. E aos poucos, as obras da carne nos levam à perdição. Nos levam à perdição. O inimigo nos rouba de nós mesmos. Ele rouba a nossa pureza.
ele rouba como um parasita, um sanguessuga, a nossa energia, a nossa bondade, a nossa esperança e literalmente as nossas forças. Eu visitei a casa de recuperação na semana passada e lá tinha uma pessoa que eu conhecia, que é aqui da minha cidade. E essa pessoa estava lá, dependente do álcool. E aí então eu perguntei, para os monitores como aquela pessoa estava. Eu percebi que aquela pessoa ainda não estava em si, sóbria, estava ainda delirando. E aí então nós estávamos na capela e o monitor nos disse: quando ele chegou aqui, Bira, ele não conseguia andar, ele não conseguia nem mesmo vir para a capela. Os demais filhos da casa precisavam trazê-lo no colo para que ele pudesse participar dos nossos momentos de oração, porque todos precisam participar dos momentos de oração. É uma disciplina que se adquire de todos os dias, de manhã, no meio do dia, à tarde, à noite, buscar a Deus, a face de Deus, a purificação que vem de Deus, a libertação que vem de Deus, porque é só Deus quem liberta, é só Deus quem salva, é só Deus quem cura, é só Deus que ilumina. O conhecimento intelectual, ele sim nos traz cultura, ele sim nos traz conhecimento, mas somente a sabedoria que vem de Deus é que nos ilumina. E aí então, aos poucos, o inimigo, pelas obras da carne, pelos instintos da carne, ele vai nos aprisionando. Ele vai nos enfraquecendo e ele vai nos levando para caminhos desconhecidos, para que assim, em breve, nós nos encontremos perdidos. Uma pessoa que vive, por exemplo, segundo os instintos da carne, na fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é a sexualidade antes do casamento, é a sexualidade desregrada, é a sexualidade depravada, é a sexualidade promíscua. Eu digo que da fornicação vem a impureza, e a partir do momento que a pessoa começa a fornicação, ela não consegue parar. Quantos e quantos testemunhos de casais que ainda estão namorando, que estão noivos, que eles não conseguem, a partir do momento que começam a viver um estado de fornicação, eles não conseguem mais parar, eles não conseguem mais se libertar, eles até se arrependem, sabem que estão vivendo no pecado, vão até o sacerdote, se confessam, mas na semana seguinte recai de novo. Por quê? Porque é uma escravidão, é uma contaminação. Eu dizia ontem, o diabo, ele trabalha na nossa vida com o nosso passado, ou seja, é ele que fica instigando, trazendo na sua mente: mas você já fez isso uma vez, você não morreu, você já fez isso uma vez e foi gostoso, vai de novo, e a pessoa vai. Assim é a impureza. A pessoa que vive, por exemplo, escrava de uma pornografia. Eu já atendi casos de pessoas escravas da pornografia que chegaram a um nível de dependência tão grande que a pessoa entrou em depressão, a pessoa se sentia suja, se sentia impura, ou melhor, ela sentia nojo de si mesmo, e essa pessoa passou então a tentar suicídio, a se automutilar, porque ela já não aceitava mais ser escrava daquele vício. E quando ainda coisas piores não acontecem, a partir de uma impureza, por exemplo, por conta de uma pornografia, uma vez que a pessoa vê a pornografia por uma vez, como eu dizia ontem, o diabo é como um cachorrinho pequeno que está ali no cantinho, preso numa corrente de meio metro. A gente acha que não tem perigo, e o diabo se apresenta na nossa vida através do quê? Da fornicação, através da impureza, através da libertinagem, e aí a gente acha que não tem perigo. A gente toca, e quando a gente toca, ele nos mancha. E a partir do momento daquele toque, aquela lembrança vai voltando no nosso consciente, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e o inimigo vai nos escravizando. Aí a pessoa, por exemplo, que tem contato com uma pornografia, essa pessoa passa a viver na impureza da carne. O Espírito Santo já não se manifesta mais nela, a impureza domina a pessoa já vive dependente da pornografia. Por que chega ao ponto de um pai abusar de um filho bebê, de uma filha criança? É por conta da impureza.
O demônio da pornografia se instala dentro do organismo do homem, dentro do organismo da mulher, e ela já não tem mais domínio de si. Ele já não tem mais domínio de si. Basta um estímulo e aquela pessoa já se transforma. Aquela pessoa já se transforma e se submete a fazer coisas abomináveis. Abomináveis. Ou seja, tá aí alguns exemplos de escravidão que o instinto egoísta, né? E todas as justificativas do espírito egoísta são iguais, né? O pai vai lá e orienta, Deus vai lá e orienta, a igreja vai lá e orienta, e a pessoa fala: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Eu posso mostrar, eu posso me expor, eu posso abusar. São respostas baseadas nos espíritos e nos instintos egoístas. E assim, em todos esses pontos eu convido você para meditar no dia de hoje. Eu poderia falar sobre isso para você o dia todo, no intuito de alertar você que não é brincadeira, que mesmo sem a gente perceber, o maligno vai nos acorrentando, ele vai nos escravizando, e só Jesus pode nos libertar. E se você está vivendo em mais de um ponto desse, um já é muito preocupante, mas em mais de um ponto desse, de instinto egoísta, de instinto da carne, se você está caindo nessas armadilhas, redobre a sua oração. Coloque isso como propósito de mortificação. Se você está fornicando, não fornique mais. Se você está na impureza, não busque mais alimentar essa impureza. Se você está na libertinagem, quando a gente fala da libertinagem é a linguagem que nós usamos, é a roupa que nós vestimos, é o tipo de música que nós ouvimos, é o tipo de coisas que nós assistimos. A pornografia está explícita hoje nas televisões das nossas casas, por meio das TVs abertas. Todos os filmes que você vai assistir no dia de hoje tem cenas de sexo explícito que vem contaminar. O demônio é astuto, o demônio tem usado de todos os meios de comunicação que ele pode para manchar a pureza das pessoas e para escravizar. Por isso, eu vou dizer para você, ontem nós falávamos sobre a importância da palavra de Deus, nós desprezamos, hoje já estou passando um pouquinho do horário da nossa oração da manhã, nós desprezamos a palavra de Deus. E quantos consagrados, isso é para todo mundo, o que eu vou dizer agora, quantos consagrados, o Padre Léo falava isso sobre os sacerdotes, quantos irmãos, ele dizia do sacerdócio, tem tempo e dão prioridade ao jornal matinal, mas não dão prioridade à palavra de Deus. Quantas pessoas sabem tudo do que está acontecendo sobre o coronavírus, sobre vacina, sobre economia, sobre todas as coisas do mundo, estão informados sobre o futebol, sobre o esporte, sobre a agricultura, estão informados sobre todas as coisas que lhes são de interesse, mas são analfabetos na palavra de Deus, se alimentam todos os dias com as informações do mundo que a internet traz, mas não se alimentam da palavra de Deus, por isso caem nas obras dos instintos. Essa divisão que existe hoje entre os cristãos é a falta da palavra de Deus, é a falta de maturidade, porque uma árvore não produz frutos antes que ela atinja o nível de maturidade. E aí então, por que Deus usa o termo frutos do Espírito Santo? Porque quando nós começamos a produzir frutos, nós estamos alimentando as pessoas que estão à nossa volta, estamos nos alimentando. E do que você tem alimentado as pessoas que estão à sua volta? Eu na minha casa nem televisão tenho. Às vezes, e você que conversa comigo sobre isso sabe que é verdade. As pessoas me perguntam: você viu uma informação lá sobre a vacina tal? Eu falo: não vi. Por quê? Porque eu me dedico a minha vida a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a mergulhar nos mistérios de Deus. E aí então, principalmente nós estamos agora nessa campanha de 21 dias de campanha de oração. Já acordo ouvindo o Evangelho, já acordo rezando, venho para a oração da manhã, terminando a oração da manhã, já vou preparar a oração da tarde, então já vou estudar a palavra de Deus. Aí terminando a oração da hora da misericórdia, já vamos preparar as músicas, já vamos preparar a oração da noite. Terminando a oração da noite, por volta das 10 e pouquinho da noite, já vamos preparar a oração da manhã do dia seguinte.
e aí antes de dormir vamos rezar o Santo Terço, e já acordamos, e assim é que Deus vai conduzindo a nossa vida. Muitas vezes nós damos tempo para tantas coisas, e isso são movidos pelos nossos instintos egoístas. A gente sabe que não devemos ouvir essas músicas profanas do mundo que só contaminam o nosso coração, com cachaça, com orgia, com adultério, com traição. As músicas mais famosas do momento são músicas que falam sobre traição, sobre motel, sobre a desilusão do amor. E nós ouvimos essas músicas com prazer e vamos alimentando assim os instintos da carne. Hoje nós somos convidados a buscar essa maturidade. E o primeiro passo dessa maturidade é reconhecer que nós ainda em nível de maturidade não estamos no 10. E se pensamos que estamos, eu conheço muitas pessoas arrogantes, prepotentes, que acham que não tem mais nada para aprender, que só ouvem e escutam aquilo que querem ou aquilo que são obrigados a escutar, mas se negam a ouvir as verdades, porque acreditam nas suas próprias verdades. São pessoas que se acham mais preparadas porque são bem-sucedidas, porque alcançaram um nível de poder e exercem poder sobre algumas pessoas, e isso o demônio usou como uma armadilha para levar essa pessoa à arrogância, à prepotência, à soberba. Então nós somos convidados a sempre estarmos em constante desenvolvimento. Nós somos convidados a termos humildade para crescer, para crescer na graça de Deus sobretudo. Que no dia de hoje a nossa vida seja guiada, nosso comportamento seja guiado e inspirado pelo Espírito Santo, através do amor, através da alegria, através da paz, através da paciência, através da bondade, através da benevolência, através da fé, através da mansidão e através do domínio de si. Se você tem pessoas à sua volta que se acham mestres, um só é mestre. Essa pessoa é a que mais precisa de maturidade. Quantas pessoas que você tem à sua volta, que você coloca tanta confiança nela, mas em alguns momentos você percebe que essa pessoa não tem tanta maturidade quanto você achou que ela tinha. Por mais que você confie às vezes em mim, quantas pessoas fazem direção espiritual comigo, eu tenho muito para aprender. Talvez eu tenha sim como lhe ajudar. Em algumas coisas eu tenho experiência e maturidade para te ajudar a crescer. Mas certamente você também tem como me ajudar a crescer. Você também tem o que oferecer. Por isso ofereçamos hoje aquilo que nós temos de melhor. E talvez aquilo que nós temos de melhor é a nossa capacidade de dizer assim: eu não sei tudo. Somente Deus sabe tudo e eu tenho muito para aprender. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, para que no dia de hoje nós possamos viver como quem verdadeiramente pertence a Cristo. Que nós possamos encontrar em Cristo a força para crucificar os instintos egoístas, as paixões e os desejos que nos arrastam a fazer aquilo que nós sabemos que não devemos fazer. Que a bênção de Deus nos liberte de todos os espíritos e instintos da carne que nos escravizam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você um santo dia. Medite essa palavra. Gálatas capítulo 5, versículo de 1 em diante. Medite essa palavra hoje. Busque viver essa palavra e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouquinho essa pregação já estará disponível aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero convidar você que está aqui já acompanhando a nossa página Bira Motiva Mais a se inscrever no nosso canal do YouTube, acionar o sininho das notificações para que todas as vezes que nós postarmos lá uma pregação nova você ser notificado. Nós teremos alguns eventos posteriormente que serão exclusivamente transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Então eu quero convidar você, terminando essa pregação, já entra lá. Nós temos muitas pregações que vão edificar a sua vida, pregações para a família, oração de cura e libertação da herança hereditária da família. Nós temos pregação sobre apostasia, nós temos muito conteúdo catequético que vão ajudar você a buscar viver segundo o Espírito Santo de Deus. Então vai lá no nosso canal do YouTube e se inscreve. E eu quero falar para você que ainda não adquiriu o nosso livro, Do Mundo do Pecado para o Reino da Graça. Você pode estar adquirindo esse livro
através do nosso site www.missãoeutenhofé.com.br. Você de todo o Brasil pode comprar, o livro vai chegar para você. Você com certeza vai ser agraciado com o nosso testemunho de fé, de conversão, de superação, né? Que Deus possa aumentar e fortalecer ainda mais a sua fé e a sua esperança. E para você que é aqui da nossa região, Nova Esperança, Santa Fé, Borrasópolis, nós temos o nosso livro à venda em Nova Esperança, na Livraria e Papelaria Atual, e nós temos também na Dicas Presentes em Nova Esperança. Em Santa Fé nós temos na Desterro Loja, na loja Desterro Loja, ao lado da Secretaria Paroquial. Em Borrasópolis, na Secretaria Paroquial, na Badulax Presentes e também na Lufate Modas. E você adquirindo o nosso livro, você está ajudando a manter o nosso ministério. Você está ajudando, dando combustível para que nós possamos ir além, para águas mais profundas, evangelizando, anunciando a boa nova, mostrando o caminho de Deus para os pecadores e inspirando os culpados a voltarem para Deus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso ministério, nós vivemos da missão. Então, adquirindo esse livro, você estará nos ajudando a continuar evangelizando. Que Deus poderosamente abençoe você, você que chegou atrasado. Estou vendo aqui comentários, de pessoas que chegaram atrasados. Não tem problema. Essa pregação estará disponível em alguns instantes aqui na nossa página Bira Motiva Mais. Você pegue desde o começo e também no nosso canal do YouTube. Deus te abençoe, um santo e abençoado dia e até às 15 horas, se Deus assim nos permitir.